Irmão, há quanto tempo você ora, você pede, você chora e o milagre não aconteceu? Irmão, há quanto tempo você busca, insistindo, indo à luta e o milagre não aconteceu? Irmão, quem sabe está se repetindo com você a mesma história que aconteceu com Daniel. O anjo vinha trazendo a resposta, os inimigos lhe impediram de passar e ele voltou para o céu. O Senhor mandou o arcanjo batalhar contra toda a potestade que impedia o anjo passar. O Senhor mais uma vez vai ordenar a batalha do arcanjo para fazer passar o anjo e te abençoar. Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Que sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez o mesmo arcanjo, a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, bale e estremeça, não impedirá. Tem que acontecer, o anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Pois o Senhor, seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para dar a vitória a vocês. Eita glória! Vai se repetir o que aconteceu há uns 3.000 anos atrás. A batalha do arcanjo contra Satanás. A espada flamejante do arcanjo hoje vai cortar, vai destruir cadeias. Vai se repetir a mesma luta, a mesma cena sobrenatural. Quem sabe no espaço, cosmo ou no sideral. E outra vez a mesma arcanjo, a luta vai vencer. E o anjo vai descer aqui e abençoar você. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, bale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. O milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, por ordem de Jeová. Mesmo que ainda o inferno se enfureça, bale e estremeça, não impedirá. Vai acontecer, tem que acontecer. O anjo vai descer aqui para te abençoar, porque para Jeová ver um escolhido perder uma luta é inadmissível, é inaceitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Um milagre, meu irmão, na tua vida hoje é inevitável. Inevitável, inevitável. Oh, glórias! Aleluia, Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Que a gente venha dar a glória ao nosso Pai, ao Deus que criou o céu e a terra. Então, somente creia e confie no agir do Espírito Santo do Senhor e saiba que Deus, Ele é contigo. Ele não deixa um justo sem resposta e não deixa um justo
mendigar o pão. Então, somente creia no Senhor e entenda, Deus está no controle de tudo na sua vida. Deus não te abandonou, Ele não desistiu de você e Ele sabe que você precisa dele, assim como eu preciso dele. Então Deus, Ele não vai nos desamparar, Ele não vai nos abandonar, Ele não vai esquecer de nós. Se a gente buscar, se a gente clamar, se a gente tiver fé, do tamanho de um grãozinho de mostarda, que é o que Ele fala para a gente, é Ele que fará a obra em nossa vida, é o Espírito Santo de Deus que vai estar conosco, nos ajudando, nos protegendo, nos dando sabedoria, nos ensinando o caminho certo. Não olhe para trás, não deixe nada nem ninguém tirar de dentro de você a sua fé. Quando tentaram apagar a fé que há dentro de mim, pedindo para eu escolher entre um ser humano e Deus, eu disse, ei, ninguém é mais importante do que o meu Deus. Ninguém vai me fazer desistir de estar com o Senhor, porque nos momentos difíceis e nos momentos de luta, quem nunca me abandonou foi o meu Pai, foi o meu Deus, Ele sempre esteve comigo. Ainda nos dias de hoje, tem pessoas que tentam matar a minha fé, tentam fazer de tudo para denegrir a minha imagem, para fazer fofoca, intriga, mas eu não desisto, assim como você, irmão, não pode desistir. Você precisa ser forte. Você tem que lutar contra tudo e contra todos, porque Deus é contigo. O grandão da Galileia está contigo. E se Ele está contigo, essas lutas são pequenas. A gente, quando achar que as lutas estão grandes, sabe o que a gente precisa fazer? A gente precisa nos colocar no lugar de Jesus. Ele veio para a terra com uma missão que não é a mesma missão que eu e você. Porque a missão que Deus nos entregou é apenas de levar a palavra. Mas não pense você que levar a palavra vai ser algo fácil, porque não é. Tudo e todos se levantam, principalmente aqueles que não estão na presença de Deus, principalmente aqueles que não acreditam em Deus, principalmente aqueles que fingem que acreditam em Deus, principalmente aqueles que usam o nome de Deus em vão. Eles acreditam que a gente é como eles. Então, por isso que eles falam, eu vou achar uma falha, eu vou achar o erro, eu vou achar a mentira, eu vou achar o engano. Por que ela está usando o nome desse Deus? Por que ele está usando o nome desse Deus que diz que está fazendo o que está acontecendo? E por que na minha vida não acontece? Não acontece na vida deles porque eles não vivem a verdade. Porque eles querem se esconder, porque eles querem usar o nome de Deus em vão. Esses dias eu tive a chance e a oportunidade de conversar com pessoas que dizem estar servindo a Deus quando Deus revelou que não estão. Então, irmãos, a gente precisa vigiar, porque até nos dias de hoje tem pessoas querendo levar a gente para o caminho errado, dizendo ser o certo. Não caia. Não se venda, não se prostitua. Entenda uma coisa, Deus, Ele não divide a glória dele com ninguém. Não divide. Satanás divide, pode deixar a pessoa fazer o que quer e para estar dentro das igrejas, ao mesmo tempo no mundo, até porque ele se infiltra dentro das igrejas. A gente está vendo aí agora um escândalo para envergonhar o nome do Senhor, a palavra de Deus, mas não vai conseguir. Não vai conseguir, sabe por quê? Porque a gente precisa compreender que todos os escândalos que estão aparecendo é porque Deus, Ele fala que nada, nenhum pecado ficará oculto e escondido. Tudo virá à tona e todos que estão usando o nome do Senhor em vão vão sair envergonhados. Porque Deus me mostrou que aquelas pessoas que estão profanando o nome dEle, o templo dEle, o lugar dEle descansar, vai ser todos eles envergonhados. Não adiantam pessoas quererem esconder o que Deus sabe, o que Deus vê. Não tem como esconder nada do Senhor. E tudo que estiver oculto, escondido, virá à tona, porque é o próprio Deus que vai arrancar as máscaras e vai mostrar quem é quem. Então, eu e você temos que estar atentos, porque se a gente usar o nome de Deus, a gente não pode usar o nome de Deus por orgulho, nem por avareza, e nem para querer aparecer, como muitos têm falado para mim. Ela tá usando o nome de Deus porque quer aparecer. Ela tá querendo chamar atenção. Ela deve estar com depressão. Ela deve estar com algum problema. Não, eu tô com problema mesmo, porque depois que eu descobri o meu Deus, que eu sei que Ele é forte, é poderoso, e é fiel para cumprir a minha vida, jamais eu vou usar o nome de Deus em vão. Mas agora eu faço um desafio
Em nome do Senhor, eu faço um desafio a todas essas hienas e esses lobos escondidos na pele de cordeiro, que revele o que está escondido em mim e o que está escondido em vocês. Quem vai revelar é o Senhor. Vamos fazer assim. Vocês que dizem que querem me desmascarar e mostrar que eu estou fingindo, que eu estou usando o nome de Deus em vão, vocês vão vir contra mim com os deuses de vocês. E eu irei contra vocês com o Deus que é poderoso, que abriu o Mar Vermelho, que libertou o povo, uma grande nação, das mãos de Faraó. É com esse Deus que eu irei contra todos esses que estão se levantando para tentar denegrir a minha imagem, para tentar parar a minha caminhada. É contra vocês que eu vou, mas é em nome do Senhor. E Deus vai mostrar quem está na verdade, quem está na sinceridade, quem está na mentira, quem está com o espírito do engano. Porque Deus mostrou há poucos dias atrás, no período da Quaresma, da Páscoa, da Semana Santa, que Ele não vai deixar ninguém usar o nome dele em vão. E Ele vai revelar o oculto e escondido. Apenas está começando. Cada um que usa o nome de Deus que se prepare. Eu também. Se eu estiver usando o nome do Senhor em vão, eu que me prepare também. Sim, eu que me prepare, porque Deus falou que Ele não vai deixar nada oculto nem escondido. Todos que estão usando o nome dele em vão vai ser descoberto, porque Ele não vai permitir. Muitas pessoas têm perdido sua fé. Muitas pessoas têm deixado de acreditar em Deus. Muitas pessoas não têm buscado a presença do Senhor, porque são muitos lobos, são muitos bodes fingindo ser ovelhas. Mas Deus sabe todas as coisas e Ele não vai deixar. Ele não vai deixar esse pecado sujo, onde Ele já me mostrou que está pior do que Sodoma e Gomorra, ficar nos bastidores. Ele vai trazer à tona. Como Ele já tem feito, Ele vai fazer. E ainda vocês verão muitas coisas. Vocês verão e não se atormente nem se escandalize. Porque Deus não vai permitir o nome dele ser envergonhado, ser profanado. Pessoas estarem fazendo o que desagrada a Deus, está descumprindo a palavra do Senhor, não segue os mandamentos e acham que tem o poder de dar sermão, de cobrar, de humilhar, de maltratar os filhos de Deus. Mas eles verão a mão de Deus, o peso da mão de Deus descer sobre essa terra e fazer justiça. Deus vai fazer justiça na vida de todos nós, principalmente daqueles que estão usando o nome do Senhor em vão. Então, ouçam bem e lembre-se dessa palavra. Porque o Deus que eu sirvo, Ele é Pai, Ele é amor, mas Ele também é fogo consumidor. Ele cuida, Ele protege, mas Ele também faz justiça. Uma coisa eu aprendi e é certo. Deus, Ele sabe quem cada um de nós somos. Ele não vai deixar ninguém tocar, mas também quem estiver profanando o nome dele, se prepare. Porque eu não me preocupo com os apontar de dedos, com as fofocas, com as intrigas, com pessoas que dizem que vai descobrir, vai desmascarar quem eu sou. A minha vida está aí, aberta, um livro aberto para quem quiser ver. Eu acho que até onde eu estava sendo envergonhada, Deus preparou tudo e tirou pessoas do meu caminho justamente para que ninguém diga, ela está pecando, ela está fazendo e cometendo erros, porque ela pode não estar diretamente, mas fulano está. E Deus fala, não está na vida dela. E agora? Cadê? O que vocês têm para dizer? O que vocês têm para apontar? Então, entenda uma coisa. Deus, Ele sabe do nosso coração. Ele sabe quem nós somos e Ele vai estar conosco todos os dias da nossa vida. Então não se desespere, não se preocupe. Se você estiver vivendo a sinceridade, se você estiver vivendo a verdade do Senhor, Deus será contigo. Ele vai te livrar de todo mal. Ele vai te livrar dos perseguidores, desses que estão dizendo que vão fazer de tudo para denegrir a tua imagem, para destruir o projeto de Deus na tua vida. Não vai conseguir. Eles podem fazer o que eles quiserem. Eles podem fazer as obras de maldição para tentar te prejudicar. Eles podem fazer tudo que eles acham que está a favor deles para destruir a tua vida, a tua imagem, o teu chamado e o que o Senhor tem na tua vida, mas não vai conseguir. Porque quem entra na luta para te dar a vitória é o Senhor. Então confia em Deus. Confia no Pai.
porque ele será sempre contigo. Irmãos, abra a Bíblia de vocês aí, no livro de Salmo 105, para vocês compreenderem a palavra do Senhor, porque essa palavra tocou muito em meu coração. Aqui a palavra de Deus nos diz assim: louvai ao Senhor e invocai o seu nome, fazei conhecidas as suas obras entre os povos, cantai-lhes e cantai-lhes salmos, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração daqueles que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e a sua força, buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Abraão, seu servo, vós, filho de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos estão em toda a terra. Lembrou-se da sua aliança para sempre, da palavra que mandou a milhares de gerações, a qual a aliança fez com Abraão e o seu juramento a Isaque, e confirmou mesmo a Jacó por lei e a Israel por aliança eterna, dizendo: a ti darei a terra de Canaã, a região da vossa herança. Eita glória! Ouça a voz do Senhor. Deus, ele é Pai. Ele pede para eu e você glorificar o nome dele, para que o nome dele seja exaltado. Então a honra e a glória não é nossa, é do Senhor. Deus, ele está conosco, ele está contigo. É ele que entra na batalha, é ele que derruba o gigante, é ele que faz as lutas caírem por terra na nossa vida e é ele que nos dá a vitória. Mas para isso, não pense vocês que nós não vamos viver dias difíceis, dias de luta, vamos sim. Mas Deus está falando que a gente não vai estar só. Ele vai estar conosco, assim como ele fez a semente de Jacó prosperar. Ele fez com que a aliança que ele fez lá atrás com Abraão crescesse e multiplicasse. Então, assim é na tua vida e na minha. A vitória vai ser multiplicada. Deus está dizendo para eu e você que a glória da segunda casa será ainda maior que a da primeira. Eita glória! Aleluia, Jesus! É promessa de Deus, porque nós sabemos que a promessa que Deus fez para Abraão se cumpriu na velhice, mas ele viu que o nosso Deus, ele é fiel. Ele fala, mas ele não é homem para que mintas, nem filho do homem para que se arrependa. Deus, quando ele faz uma promessa para a minha vida e para a tua, ele é fiel para cumprir. Irmãos, eu tenho um testemunho para contar para vocês do que aconteceu comigo, do poder de Deus, do quão poderoso nosso Deus é. Muitas pessoas estavam rindo, muitas pessoas estavam achando que tudo na minha vida tinha dado errado. Enquanto eles estavam achando, enquanto eles estavam pensando, eu estava com o joelho no chão, orando, jejuando, clamando ao Senhor e pedindo providência dos céus a Ele, porque eu sabia que eu sirvo um Deus que é poderoso e que Ele não ia me deixar ser envergonhada. Então, quantos estavam rindo, achando que deram a volta por cima, achando que eu estava caída, derrotada, destruída? Ai, meu Deus foi lá e mostrou para todos eles que não param de falar do meu nome, pesquisar o meu nome, quebraram a cara e viram que Deus, ele é poderoso e que ele é comigo, porque o reboliço que aconteceu dentro desses últimos dias só podia ser a mão de Deus. E para que os meus inimigos que desejavam o meu mal fossem envergonhados. Assim é na tua vida. Esses que te desejam mal, eles serão envergonhados. Esses que estão se levantando contra você, você não tem que se preocupar, não. Você tem que erguer a sua cabeça. Você tem que colocar o joelho no chão. Você tem que orar, jejuar e clamar ao Senhor e ser fiel no dízimo. Porque muitos pregam por aí que a gente não precisa devolver o dízimo, mas estão mentindo. A gente tem que ser fiel um pouco. Porque Deus testa a tua fé e a minha. Porque se Deus colocar uma grande obra na minha mão e na sua, imagina o que a gente pode fazer. Porque José, ele teve a chance e a oportunidade de ser o governador do Egito. Ele mexeu com muito dinheiro, mas ele sempre foi honesto. E Deus soube que podia confiar nele.
Assim como Ele sabe se pode ou não confiar em nós. O que eu e você temos que fazer é continuar servindo ao Senhor, buscando ao Senhor. E não pense você que você não sofrer perseguição porque sofre. Quantas pessoas do nada surgem o interesse, intuito de nos envergonhar e nos humilhar. E eu continuo batendo nessa tecla porque são muitas. São pessoas que a gente pensa que tem um coração bom, que a gente se aproxima, às vezes buscando paz, tranquilidade, conversar com essas pessoas de maneira correta, tranquila, saudável, mas essas pessoas têm maldade no coração. Elas falam tanto mal da gente que chega um momento que elas não conseguem esconder. E, Jane, como que não consegue esconder? Porque Deus, Ele fala que se a máscara não cair, Ele arranca. E arranca, irmãos. Arranca porque tudo que a gente vê aqui na palavra se cumpre. Sabe por quê? Deus, Ele está conosco em todos os momentos. Se Ele tem uma aliança eterna com nós, Ele não vai deixar, Ele não vai nos abandonar. Por mais que a gente se afaste de Deus, Deus não se afasta da gente, não. As lutas vêm na nossa vida porque somos nós que escolhemos o caminho. Somos nós que decidimos muitas vezes sem pedir orientação nem permissão ao Senhor. Então, muitas pessoas que às vezes se aproximam querendo arquitetar o mal contra a nossa vida, Deus tira do nosso caminho porque Ele já conhece o desejo do coração dessas pessoas. Ele sonda a mente, Ele sonda o coração e Ele sabe se essas intenções são boas ou se é para o mal. Não se deixe corromper, não se deixe enganar, não se deixe e nem se permita pessoas entrarem na sua mente. Você precisa ter o controle mental que Deus te entregou, que é a sabedoria. A sabedoria faz eu e você viver e conviver em paz. Mas para a gente viver em paz, a gente precisa estar colocando sempre Deus em primeiro lugar. Quando eram poucos homens em número, sim, muito poucos, e estrangeiro nela, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro povo, não permitiu a ninguém que os oprimisse. E por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos e não maltrateis os meus profetas. É promessa de Deus na tua vida e na minha. Se Deus nos chama como atalaia, se Deus nos traz como profeta, como sacerdotes, a gente precisa ser exemplo. A gente precisa ser o maior exemplo dentro da nossa casa, na nossa família, no meio da nossa parentela, para depois a gente ser exemplo lá fora. Mas que seja um exemplo de honestidade, que seja um exemplo de fé, de força, de coragem, e não um exemplo mau, onde Deus se envergonhe das obras das nossas mãos. A gente precisa ter sabedoria, andar nos caminhos do Senhor, para que Deus nos livre da opressão, para que Ele nos livre da humilhação, para que Ele nos livre da vergonha que muitos querem fazer a gente passar. Então, quando nós temos sabedoria, quando nós buscamos a presença do Senhor, Ele estará sempre cuidando de nós. Mas para isso temos que ter a verdade conosco, porque se a verdade não prevalecer, Deus se afasta. Deus se afasta porque Ele sabe quem eu sou, quem você é. Ele sabe do desejo do nosso coração, se nós queremos de fato só aparecer ou se nós estamos levando a palavra do Senhor para que o nosso próximo tenha o alimento que sustenta, porque a palavra de Deus é um grande alimento que sustenta e nos mantém de pé. E aumentou o seu povo em grande maneira e o fez mais poderoso do que os seus inimigos. Eita glória! Aleluia, Jesus! Deus está fazendo promessa para a minha vida e para a tua. Leve a palavra do Senhor. Faça discípulos para o Senhor, porque Deus está fazendo uma promessa onde muitos que não estão dando nada por você vai ver o que Deus pode fazer na tua vida e na minha. Ele pode fazer com que esse povo que tem se tornado os teus seguidores cresçam ainda mais,
porque está indo até você para ouvir a palavra, para ouvir a voz de Deus, para compreender a vontade e o querer do Pai. Porque nós sabemos que são dias difíceis, mas Deus vai estar conosco em todos os momentos. A gente não pode baixar a cabeça, a gente não pode deixar o inimigo vencer a batalha. Ele vai tentar parar a nossa caminhada porque ele sabe que nós estamos glorificando o nome do Senhor. Então, quando pessoas surgirem no teu caminho, tentando parar a tua caminhada, você já sabe o motivo. Satanás, ele não quer que a gente faça a obra do Senhor. Ele não quer que a gente leve a palavra nem glorifique o nome de Deus. Ele quer o tempo todo fazer com que os nossos sonhos sejam frustrados, para que o nome de Deus não seja glorificado, para que Deus não seja honrado através das nossas obras. Então, eu e você temos que compreender que nós seremos perseguidos, que nós vamos viver dias difíceis, dias de luta, mas a gente não pode desistir, porque o nosso Deus, ele converteu as suas chuvas em saraiva e fogo abrasador na sua terra, feriu as suas vinhas e os seus figueirais e quebrou as árvores dos seus termos. Falou ele, vieram gafanhotos e pulgão sem número, e comeram toda a erva de sua terra e devoraram o fruto dos seus campos. Feriu também a todos os primogênitos da sua terra, as primícias de todas as suas forças, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Eita glória! O que o Senhor fez no Egito, quando libertou o seu povo, é só Deus que pode fazer. Só Ele pode fazer isso na tua vida e na minha. Não pense você que tudo que Deus tem feito na minha vida e na tua é para a gente sofrer. Não, é para o nome dele ser glorificado. Regiane, os gafanhotos, as rãs, os primogênitos que foram feridos, foi para quê? Para que aquele povo conhecesse o poder de Deus. Porque eles fizeram a mesma coisa, ou pior, com os filhos dos hebreus. E Faraó deu um decreto, criou um decreto onde todas aquelas crianças seriam mortas, lançadas no rio Nilo. E ali ele pensou que era o nome dele que seria glorificado e ele ia mostrar o poder dele. Mas Deus mostrou muito mais feitos, onde Faraó se escondeu, ele chamava os deuses dele e nada acontecia. Mas quando Moisés falava que viria uma nova praga, a praga chegava. A praga chegava e o que foi profetizado contra Faraó acontecia. Acontecia, e quando ele falou sobre o espírito da morte que ia passar nas casas, Faraó duvidou. Ele não acreditou, mas ele viu o quão poderoso o nosso Deus é. Algumas pessoas me perguntam, Regiane, então Deus ele é vingativo? Não, Deus não é vingativo não. Deus faz justiça. Não pense você que essas pessoas que estão agindo de má fé, achando que vai se dar bem, enganando e passando a perna em nós, vai ficar por isso, porque não fica. Sabe por que não fica? Porque enquanto a gente estava buscando a presença do Senhor, enquanto a gente estava fazendo a obra, enquanto a gente estava servindo a Deus, essas pessoas estavam nas nossas costas, arquitetando mal. Então, elas podem achar a princípio que se deram bem, que deu tudo certo. Mas Deus, ele vai fazer justiça. Por que que ele faz justiça? Para que essas pessoas saibam que a gente não pode viver enganando nem passando a perna em ninguém. Para que essas pessoas venham se converter verdadeiramente ao Senhor, sabendo que Deus ele não aceita injustiça. Quantas pessoas acham que se deu bem, enganando, trapaceando, e depois ainda são orgulhosos. São o quê? Ah, não, o que eu fiz está tudo certo, pode estar certo agora, mas na hora certa, no momento certo, Deus vai cobrar. Essas pessoas que estão de alguma maneira tentando nos humilhar, nos fazer passar vergonha, sendo que eles erraram e nem sequer se arrependeram, preste atenção, Deus vê tudo e todas as coisas. Ele sabe quem cada um de nós somos. Então entenda,
não se desespere, não se preocupe, só confia no Pai. Porque Deus, Ele é contigo e Ele é fiel para cumprir. Abriu a penha e dela correram águas, correram pelos lugares secos, como um rio, porque se lembrou da sua santa palavra e de Abraão, seu servo, e tirou dali o seu povo com alegria, e os seus escolhidos com regozijo, e deu-lhes a terra dos gentios, e herdaram o trabalho dos povos, para que guardassem os seus preceitos e observassem as suas leis. Louvai ao Senhor, eita glória, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, Ele é poderoso e Ele é fiel para cumprir. Não pense você que Deus te esqueceu, porque Deus, Ele não esquece das promessas que Ele te fez. Ele está contigo, Ele vai te levantar, vai te colocar de pé. Não pense que está tudo destruído, que está tudo acabado. Os vícios que você tem, apresenta ao Senhor. Venha para a presença de Deus e saiba que Deus está contigo. Renove a sua aliança. Não pense que tudo que está acontecendo é uma maneira da gente nos afastar de Deus. Ontem, por 2 vezes, eu vi pessoas questionando, dizendo: que Deus é esse que permite a morte? Que Deus é esse que permite uma criança morrer? Que Deus é esse? E eu fiquei observando aquilo e pensando. Por isso que muitas pessoas acabam perdendo a sua fé em Deus. Porque pessoas que deveriam orientar, aconselhar, quando estão nos bastidores, fala contra o Senhor. E são essas mesmas pessoas que querem ver o agir de Deus na vida delas, sendo que elas não creem e também tentam matar a fé dos irmãos que estão à sua volta. Deus, Ele vê tudo. Ele sabe o que é falado no oculto, no escondido. Será que essas pessoas sofrem tanto? Não é porque elas estão blasfemando contra o Senhor? Porque ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo. E quando eu ouvi aquelas palavras, eu compreendi por que essas pessoas passam por tantas lutas. Porque além de não acreditar, não confiar em Deus, elas tentam matar a fé de quem tem fé em Deus. Quem é esse Deus que permite um pai morrer? Quem é esse Deus que permite uma criança morrer? Cada um de nós tem um propósito nessa terra. Nós viemos para essa terra com um propósito, tem o dia, a data e o tempo certo desse propósito se cumprir. E quando a nossa missão se cumprir aqui na terra, independente de idade, de tempo, nós partiremos para a vida eterna se nós estivermos em Cristo Jesus. Então entenda uma coisa, não deixa ninguém matar a fé que há em você. Busca a presença do Senhor enquanto há tempo, enquanto há chance, enquanto há oportunidade. Deixa Deus trabalhar na tua vida e fazer morada. Faça acontecer o sobreviver, o acordar. Faça o desabrochar de Deus na tua vida. Porque a sobrevivência, a subsistência vem do Pai. Mas para Deus trabalhar em nossa vida, a gente precisa entregar a nossa vida para Ele. Quando eu pedi para Deus para que Ele abrisse suas mãos e eu coloquei a chave da minha vida nas mãos de Deus, é Ele que tem o controle. E nada nem ninguém vai conseguir me afastar dos caminhos do Senhor. Então, para isso a gente precisa fazer uma aliança. A gente precisa entregar e confiar a Deus a nossa vida. Irmãos, que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês, que Deus venha proteger, venha dar livramento, que Ele livre todas as criancinhas que estão nos leitos dos hospitais, internadas, que Deus venha abençoar, que Deus venha devolver a saúde, que Ele venha trabalhar na vida de cada um, fazendo com que o amor seja maior e que seja restaurada a saúde dessas crianças, que Deus venha também tirar dos leitos da UTI todos os familiares que estão aí preocupados, sem saber notícia, vão ter notícia dos seus entes queridos que estão internados nos hospitais. Que Deus venha dar saúde, que Ele venha derramar unção de cura, que Deus venha dar libertação, que Ele venha proteger, que Ele venha abençoar, que Ele venha trabalhar em todos os hospitais para que as pessoas tenham alta e vá para a sua casa com muita saúde.
essa saúde vai ser dada por Deus. Eu profetizo na vida de cada servo que aqui estão, que eles venham renovar a aliança, Pai, que venham voltar para a Tua presença, que venham fazer a Tua vontade e o Teu querer. Que assim como o Senhor libertou o seu povo, o Senhor há de libertar cada familiares que entrarem aqui neste canal para ouvir esta palavra. Que o Senhor transforme, Pai, toda a vergonha, toda a humilhação em bênção e entregue na vida dos Teus filhos, dos Teus servos. Que o Senhor venha abençoar não só ontem, como hoje, amanhã e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.